Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1. Está escrito assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, tais oposições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui. Quem aqui nunca se sentiu cansado? Todos nós, né? Inclusive as crianças se sentem cansadas. É impossível viver nesse mundo sem se sentir cansado, porque nós os cansamos de tudo. Aqueles que só têm idade de brincar, para brincar, se cansam de tanto brincar. Aqueles que não têm mais idade para ficar brincando a todo momento se cansam de trabalhar. E quando a gente não tem nada para fazer, a gente se cansa do fato de que não tem nada para fazer. Então é impossível viver nesse mundo sem se sentir cansado. Ou a gente se cansa daquilo que a gente está fazendo, ou a gente se cansa daquilo que a gente não está fazendo. Mas para esse tipo de cansaço, esse cansaço do corpo que a gente tem de brincar, de trabalhar, a solução para ele é simples. Basta uma boa noite de sono e no dia seguinte a gente está pronto de novo para brincar e trabalhar. Mas tem um cansaço que o sono não é capaz de solucionar. Tem um cansaço que o sono não resolve. Não é um cansaço do corpo. Não é o corpo cansado. É um cansaço da alma. É um cansaço do espírito. É a mente cansada. Esse cansaço, por mais que a pessoa durma, ela vai acordar cansada de novo. Porque o problema não é físico, o problema não é o corpo dela. O problema é a alma, o problema é o espírito, o problema é a mente, são os pensamentos da pessoa. São as emoções dela. Desse cansaço é difícil de se desfazer. E o pior é que esse cansaço, ele não gosta da solidão. Ninguém gosta da solidão, e esse tipo de cansaço não gosta da solidão, e por isso ele sempre traz consigo o desânimo. A pessoa que está cansada na alma, no espírito, na mente, nas suas emoções, essa pessoa, ela fica desanimada. E quem aqui nunca se sentiu desanimado? Todos nós, vez ou outra, nos sentimos desanimados, sem ânimo. E o que acontece quando o cansaço de alma e o desânimo são muito grandes? O que acontece é que nós não conseguimos mais viver nesse mundo. Nós não conseguimos mais fazer nada. Nós simplesmente perdemos a vontade de fazer qualquer coisa e nós acabamos desistindo de tudo. E é aqui que mora o perigo para nós que confessamos crer em Jesus. Nós que confessamos crer em Jesus, nós estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida. E esses sofrimentos podem nos trazer cansaço e desânimo. Não um cansaço do corpo que a gente resolve com uma noite de sono, não.
cansaço de alma, de espírito, de mente, de emoção. E esse cansaço e esse desânimo podem ser tais a ponto de nós considerarmos a possibilidade de abandonarmos a nossa fé em Jesus, de abandonarmos a nossa vida com Deus. Sempre vai chegar o dia em que os crentes em Jesus vão contemplar seriamente a possibilidade de desistir de tudo. Sempre vai chegar esse dia. Paulo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, chama esse dia de o dia mau. Que pode ser um dia mesmo, literal, ou pode ser um período da vida. Uma semana, um mês, um ano, uma década. Sempre vai chegar esse dia, esse momento, em que aqueles que creem em Jesus vão pensar realmente se vale a pena. Por quê? Porque eles estão, ou nós, porque nós estamos cansados. Nós estamos desanimados, nós perdemos todo o ânimo de continuar a fazer qualquer coisa nesse mundo. Então a gente pensa na possibilidade de que talvez realmente não vale a pena crer em Jesus, não vale a pena seguir a Jesus, não vale a pena ser fiel a Deus. Vai chegar esse dia para cada um de nós, talvez para alguns de nós até já tenha chegado esse dia. Mas se esse dia ainda não chegou, em algum momento ele vai chegar. Alguma coisa vai acontecer que vai te levar a pensar acerca disso, que vai te levar a considerar essa possibilidade. Esse era o perigo que esses crentes hebreus aqui estavam correndo, das dificuldades que eles estavam sofrendo. Eles haviam crido em Jesus e agora eles estavam sofrendo e eles estavam pensando em desistir de Jesus. E é por isso que o escritor de Hebreus escreveu essa carta, dizer para eles que se eles desistissem de Jesus, eles iriam perder tudo. A promessa que Deus havia feito, as promessas da aliança que Deus havia feito a Abraão, eles iriam perder tudo, porque eles deixariam de ser fiéis a Deus. Era esse perigo que esses hebreus aqui estavam correndo, e esse é o perigo que cada um de nós corre. A exemplo daquilo que a Ângela falou ali, dessa irmã que está se sentindo cansada e desanimada. Para nós não corrermos o perigo de irmos a fundo nesse pensamento, de pensar, realmente acho que não vale a pena, acho que eu vou desistir. Para nós não chegarmos nesse ponto, nós temos que garantir que o cansaço e o desânimo nunca vão se instalar em nós. Que esse cansaço espiritual, que esse desânimo espiritual nunca vão habitar em nós. A gente não pode deixar que eles habitem em nós, que eles estejam em nós. Como disse Martinho Lutero, pelo menos é atribuído a Martinho Lutero isso, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a tua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. Quer dizer, a gente não tem como a gente impedir que ocorram circunstâncias que nos levem ao cansaço e ao desânimo. Mas o que a gente pode impedir é que esse cansaço e esse desânimo permaneçam. Então, é isso que nós temos que fazer, para nós não corrermos esse perigo de chegar ao ponto de dizer, realmente eu vou, como o pai sempre gosta de dizer, eu vou dar um tempo para Jesus. Eu vou me preocupar agora com as minhas coisas, eu vou deixar essa coisa assim de Jesus agora de lado um pouco.
Para nós nunca chegarmos nesse ponto, nós temos então que garantir que o cansaço e o desânimo espiritual nunca vão se instalar em nós, nunca vão fazer morada em nós. E como nós podemos fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você vai se certificar que o cansaço e o desânimo espiritual jamais se instale em você e te afete? Seguindo e obedecendo o ensino central desses 4 versículos aqui que nós lemos. E esses versículos aqui te ordenam o seguinte: viva com Jesus e para Jesus, e então lute contra o pecado e abandone o pecado. Você tem que viver como Jesus viveu nesse mundo. Nós temos que imitar a Jesus. Mas mais do que isso, nós devemos viver para Jesus. Uma coisa é imitar a Jesus, outra coisa é viver para Jesus. Imitar a Jesus, nós podemos imitar a Jesus por muitos motivos. Nós podemos imitar a Jesus para que as pessoas pensem bem de nós, para que as pessoas nos tenham em alta conta, mas aí nós estamos imitando a Jesus com uma motivação errada. Nós devemos viver como Jesus viveu para Jesus, para a honra e para a glória de Jesus. É isso que esses versículos nos ensinam, e é com esses versículos que o Espírito Santo nos repreende e nos consola. Jesus tem que ser o teu exemplo em todas as coisas. Jesus tem que ser o meu exemplo em todas as coisas. E sendo Jesus o nosso exemplo, à medida em que nós vivemos para Ele, nós vamos lutar contra o pecado e nós vamos abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia, como o escritor de Hebreus colocou aqui. Então, viva como Jesus e para Ele, então lute contra o pecado e abandone o pecado. Na pregação da semana passada, nós começamos o capítulo 12 de Hebreus, e nós percebemos que o capítulo 12 está no contexto maior do capítulo 10, aquela exortação que o escritor de Hebreus fez no capítulo 10 e dos exemplos de fé do capítulo 11. E eu espero que vocês se lembrem da exortação que o escritor de Hebreus fez no capítulo 10. O escritor de Hebreus, sem cerimônias, ele afirmou que para aqueles que rejeitam a Jesus, não resta mais sacrifício pelos pecados. É isso que ele disse. Ele falou isso sem cerimônia. Para quem rejeita Jesus, para quem despreza Jesus, não existe mais sacrifício pelos pecados. Não há mais salvação para essas pessoas. Então, nós vemos que isso é um perigo muito grande. Se eu rejeitar Jesus com o conhecimento bíblico que eu tenho, se eu rejeitar Jesus agora, não existe mais esperança para mim. É isso que o escritor de Hebreus está falando. E, na verdade, essa questão de não existir mais esperança, tudo depende do grau de conhecimento que eu tenho. Porque uma coisa é eu estar pregando para uma pessoa que conhece Jesus, porque todo mundo conhece Jesus, né? Quem não conhece Jesus? Jesus nasceu no Natal e morreu na Páscoa, né? Todo mundo sabe disso, né? Uma coisa é eu estar pregando acerca de Jesus para uma pessoa e ela rejeitar Jesus. Não quer dizer que para essa pessoa não há esperança, porque que conhecimento espiritual ela tem acerca de Jesus? Nenhum. A única coisa que ela sabe acerca de Jesus é que Jesus nasceu no Natal e morreu na Páscoa. É isso que ela sabe. E que Jesus fez alguns milagres e transformou água em vinho e andou por sobre as águas. Mas se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho um conhecimento espiritual profundo acerca da palavra de Deus, e eu decido desprezar Jesus e rejeitar Jesus,
para mim então não resta mais salvação, não resta mais esperança de salvação. É isso que Jesus fala, é com relação a isso que Jesus fala acerca do pecado contra o Espírito Santo. Porque os fariseus, os saduceus, eles tinham conhecimento espiritual. Muito mais do que o povo. O povo conhecia um pouco da Escritura do Antigo Testamento e eles iam todos os sábados nas sinagogas e ouviam lá os rabis pregando. Mas eles não tinham grande conhecimento bíblico. Quem realmente conhecia a palavra de Deus eram os fariseus, eram os saduceus. E eram exatamente esses que estavam rejeitando a Jesus. Jesus realizava milagres, Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus estavam dizendo que era pelo poder dos demônios. Eles estavam rejeitando o testemunho que o Espírito Santo estava dando acerca de Jesus. E por isso Jesus fala acerca do pecado contra o Espírito. Então, todo aquele que teve uma experiência com Jesus, todo aquele que disse crer em Jesus, e experimentou os poderes do mundo vindouro, como o escritor de Hebreus coloca no capítulo 6, todo aquele que ouviu a palavra de Deus e entendeu a palavra de Deus a ponto de crer em Jesus, ou aparentemente crer em Jesus. Quando essa pessoa rejeita Jesus, para essa pessoa não há mais esperança. Mas com relação aos seus leitores e a nós, o escritor de Hebreus esperava coisas melhores. Ele não tinha esperança que os seus leitores e nós apostatássemos da fé, pecássemos contra o Espírito da graça e rejeitássemos o sangue da aliança. O escritor de Hebreus, ele esperava deles e de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, como ele mesmo disse no capítulo 6. É por isso que depois de afirmar que não resta mais salvação nem esperança para aqueles que pecam contra o Espírito da graça, ele disse que nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição. Ele diz isso com fé. Nós não somos aqueles que voltam atrás. Nós não somos aqueles que creem e depois recuam, porque nesses a alma de Deus não tem prazer. Desses Deus não se alegra. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que creem e permanecem crendo com perseverança, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida. Nós somos aqueles que creem para a conservação da alma, ele disse. E então ele mostra que fé é essa que permanece firme e perseverante até o fim. E ele diz que essa fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas que ainda não vemos. E então, no restante do capítulo 11, ele dá exemplos e mais exemplos de homens e mulheres que viveram segundo essa fé, que creram em Deus e que perseveraram nessa fé até o final. E ele faz essa listagem de heróis da fé com o objetivo de nos mostrar como a fé perseverante em Deus se mostra de forma prática na vida daqueles que creem em Deus. Como essa fé se mostra na vida daqueles que creem em Deus. E a ideia de que nós devemos imitar a fé daqueles homens e mulheres de Deus do passado fica mais clara, então, nesse primeiro versículo do capítulo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa tão grande nuvem de testemunhas são todos os heróis da fé citados no capítulo 11. Nós estamos rodeados por eles, por essa tão grande nuvem de testemunhas, então nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós devemos correr com paciência ou com perseverança, a palavra pode ser traduzida também dessa forma, nós devemos correr com perseverança a carreira, a corrida, a maratona que Jesus nos propôs. Todos aqueles homens e mulheres de Deus, do capítulo 11, eles correram a maratona que Deus lhes propôs. E pela fé,
que eles tiveram em Deus, pela fé que eles manifestaram nas suas vidas, eles venceram essa maratona, eles venceram essa corrida. A maratona que Deus propôs a cada um de nós é diferente. A maratona que eu tenho que correr é diferente da maratona que vocês têm que correr. Porque a maratona aqui é uma metáfora para as nossas vidas e para as nossas circunstâncias. A minha vida é diferente da vida de vocês. As minhas circunstâncias são diferentes das circunstâncias de vocês. As dificuldades que eu tenho que superar são diferentes das dificuldades que vocês têm que superar. Cada um de nós deve correr a nossa própria maratona, a maratona que Deus propôs a cada um de nós. De acordo com aquilo que Deus nos deu nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias. E sendo que as circunstâncias das nossas vidas são diferentes, as coisas que nos embaraçam e nos atrapalham e nos conduzem em direção ao pecado que tão de perto nos rodeia, essas coisas também são diferentes. Mas ainda assim, mesmo que as nossas vidas e circunstâncias são diferentes, nós devemos nos inspirar nos heróis da fé. Nós devemos nos inspirar neles e imitar a fé e a fidelidade deles. Porque apesar de tudo, apesar das falhas que eles tiveram, apesar dos pecados que eles cometeram contra Deus, pela sua fé em Deus, eles viveram e morreram como vencedores. Eles venceram. Então nós devemos imitar aqueles que venceram, né? Nós não devemos imitar aqueles que não chegaram a cruzar a linha de chegada. Nós não devemos imitar aqueles que desistiram no meio do caminho, no meio da corrida. Nós devemos imitar aqueles que permaneceram firmes, que perseveraram, que foram até o final. E que viveram e morreram diante de Deus como vencedores. Essa tão grande nuvem de testemunhas, então, deve nos servir de inspiração. Nós devemos nos inspirar neles. É assim que você lê a palavra de Deus procurando inspiração nos homens e mulheres de Deus do passado? Porque é assim que nós devemos ler a palavra de Deus. Porque, ainda que as nossas circunstâncias sejam diferentes, muitas vezes a gente falha em perceber que os mesmos problemas que nós estamos enfrentando foram, em alguma medida, enfrentados por eles. E eles venceram esses problemas. E a gente fica se quebrando, tentando descobrir como é que vai vencer o problema, mas a solução já está ali. Se a gente tivesse um pouquinho de paciência para procurar a solução, a gente teria encontrado. E como foi ressaltado na semana passada, nós devemos aprender tanto dos erros quanto dos acertos. A gente deve perceber o seguinte: olha só, Davi foi um homem fiel a Deus, mas ele cometeu esses e esses pecados. Então eu vou guardar a minha vida, eu vou cuidar da minha vida para que eu não cometa os mesmos erros que ele cometeu. Mas olha só aqui, olha só como ele obedeceu a Deus aqui. Então aqui eu vou procurar imitar Davi naquilo que ele fez de correto diante de Deus. Se nós dedicássemos tempo, ou mais tempo, à leitura e ao estudo da palavra de Deus, muitas coisas que nós enfrentamos e que nós achamos
difíceis de vencer seriam mais fáceis. Porque foi isso que Paulo afirma lá aos Romanos e aos Coríntios. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Para que nós venhamos a aprender. Para que nós saibamos como nós devemos servir a Deus, obedecer a Deus em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, em meio a todas aquelas coisas que se colocam contra nós. Na semana passada nós passamos um bom tempo falando acerca do porquê e como nós devemos nos desembaraçar, do peso e de tudo aquilo que nos impede de correr bem essa maratona que Deus propôs a cada um de nós. Os embaraços que nos impedem de viver com fidelidade a Deus são coisas boas, são coisas lícitas que nós acabamos usando de forma errada. Isso é muito comum. Uma coisa boa que nós usamos de forma errada. E quando nós usamos uma coisa boa de forma errada, nós estamos errando, nós estamos pecando. Por isso que nós relacionamos o desembaraçar das coisas que nos levam em direção ao pecado, que tão de perto nos rodeia, aquilo que Jesus falou acerca de cortar a mão, o pé e arrancar o olho. E nós também falamos acerca daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, de que nós devemos matar o pecado em nós antes que o pecado nos mate. E nós matamos o pecado que tão de perto nos rodeia, cortando das nossas vidas todas aquelas coisas boas que nós usamos de forma errada. Porque quando nós usamos coisas boas de forma errada, nós estamos dando vantagem ao pecado sobre nós. Por isso que Jesus disse: se a tua mão te faz tropeçar, corta. A mão é uma coisa boa. Né? Por isso, a mão é uma coisa tão boa que Deus nos deu duas mãos. Jesus nos deu 2 pés. Jesus nos deu 2 olhos. Agora, se eu uso aquelas coisas boas que Deus me deu de forma errada, eu estou dando ao pecado vantagem sobre mim e eu estou permitindo que o pecado, então, tendo vantagem sobre mim, me domine. E, por fim, me mate, como Paulo fala lá em Romanos. Então, eu devo cortar, eu devo mortificar em mim mesmo aquelas coisas que dão vantagem ao pecado sobre mim. Na semana passada nós também enfatizamos que as coisas das quais cada um de nós deve se desfazer e se desembaraçar são diferentes. As coisas das quais eu tenho que me desfazer são diferentes das coisas das quais cada um de vocês tem que se desfazer. Assim que a mensagem for postada no YouTube, vocês vão poder rever todas essas coisas de forma mais aprofundada. Para os propósitos da pregação de hoje, basta dizer que se nós não nos desfizermos de todas as coisas que nos embaraçam e nos levam em direção ao pecado que tão de perto nos rodeia, nós jamais vamos terminar como vencedores essa maratona que Jesus propôs a cada um de nós. Se nós não nos desfizermos dessas coisas que nos levam ao pecado, que tão de perto nos rodeia, nós jamais vamos terminar como vencedores essa maratona. O pecado que tão de perto nos rodeia trabalha contra a perseverança que nós devemos ter nas nossas vidas e circunstâncias. O pecado ele é contrário à perseverança. O pecado trabalha contra a perseverança. Ou nós vivemos para o pecado e assim morremos para Deus, ou então nós morremos para o pecado e perseveramos em viver para Deus nesse mundo. O pecado é contrário à perseverança exatamente porque o pecado é como um peso que nos prende ao chão e nos impede de correr.
Imagina que você tem que correr uma maratona. E além do peso do teu corpo, você tem que carregar peso extra. Se já é difícil correr uma maratona, imagina correr uma maratona levando peso extra. Não tem como. O pecado que tão de perto nos rodeia é como um peso que nos prende ao chão e nos impede de correr. O pecado é como um laço que nos prende no lugar e nos impede de avançar em direção à linha de chegada. Para alguém que recebeu de Jesus a proposta de viver nesse mundo com fé e com fidelidade a Deus, o pecado sendo um peso, sendo um laço, o pecado nos deixa cansados e desanimados. Porque o pecado, ele está lutando contra aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. O pecado é o exato oposto daquilo que Deus nos ordena. O pecado nos lembra de quem nós éramos no passado, antes de termos recebido a salvação em Jesus. Mas o pecado faz essa lembrança. É bom nós nos lembrarmos de quem nós éramos antes de termos sido salvos. Mas isso só é bom quando nós nos lembramos de quem nós éramos, considerando quem agora nós somos em Jesus. Porque daí eu posso me lembrar de todas as coisas erradas que eu fiz, mas eu tenho certeza e convicção e a alegria de que todas aquelas coisas erradas eu já fui perdoado de todas elas. Eu não carrego mais nenhuma culpa. Então é bom nós sermos lembrados de quem nós éramos. Mas o pecado, ele nos lembra de quem nós éramos, sem nos dar a certeza do perdão e da salvação. O pecado nos faz esquecer de quem nós somos em Jesus. Então assim, imagina uma pessoa que ela era viciada em álcool, ou viciada em drogas. E ela já está agora há bastante tempo limpa. Ela está permanecendo sóbria, ela já está há anos sóbria. Há anos que ela não faz uso mais de álcool e nem de droga alguma. E daí imagina agora que em algum momento de fraqueza, ela volta a fazer uso do álcool ou das drogas, e não um uso controlado, ela realmente abusou do álcool, das drogas. Esse acidente na vida dessa pessoa vai deixar ela extremamente desanimada, extremamente cansada, porque ela vai se lembrar de tudo aquilo que ela viveu no passado. E vai fazer ela esquecer de todo aquele período que ela permaneceu sóbria. É assim que o pecado age nas nossas vidas, quando nós estamos correndo essa maratona que Jesus nos propôs. O pecado nos lembra de quem nós éramos, sem nos levar a considerar que nós já fomos perdoados e salvos por Jesus, e libertos por Ele. Quando nós cedemos ao pecado que tão de perto nos rodeia, esse pecado nos faz sentir novamente presos, escravizados. Ainda que nós objetivamente sejamos livres e libertos. Por isso o pecado é um peso, por isso que ele é um laço que nos cansa e nos desanima, minando a perseverança que nós precisamos ter para vencer essa maratona que Jesus nos propôs. Isso não quer dizer que se nós cometemos algum pecado, nós estaremos perdidos.
Porque o apóstolo João escreveu as seguintes palavras: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Mas o mesmo apóstolo João também escreveu o seguinte: todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu e nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. João, ele está argumentando que o pecado nas nossas vidas deve ser um acidente e não um hábito. O pecado deve ser um acidente. Se porventura pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. O pecado deve ser um acidente. Algo que acontece não porque nós planejamos que acontecesse, porque um acidente nunca é planejado. Ninguém planeja, eu vou sair de carro hoje e eu vou me acidentar. Ninguém pensa assim. O pecado deve ser algo acidental. E não um hábito. Hábito é alguma coisa que eu planejo. Hábito é alguma coisa que eu fiz planos para que aquilo pudesse acontecer. Eu pensei, eu vou fazer aquilo e fazer aquilo outro para mim depois estar livre para poder fazer isso aqui. Pecado tem que ser um acidente e não um hábito. O apóstolo João afirma que aquele que vive habitualmente na prática do pecado, essa pessoa não é nascida da parte de Deus. Quem vive habitualmente no pecado, essa pessoa permanece como sendo filho do diabo. E mesmo que um filho do diabo tenha professado fé em Jesus, isso é muito possível de acontecer, porque João capítulo 8 aconteceu. Todos nós sabemos que aqueles judeus de João capítulo 8 eram filhos do diabo, mas um pouquinho antes eles haviam crido em Jesus. João capítulo 2 também. Então é muito possível que um filho do diabo professe fé em Jesus. Só que como a fé que esse filho do diabo professa em Jesus não é uma fé verdadeira, essa pessoa, apesar de dizer crer em Jesus, ela permanece como filho do diabo. Exatamente. Então, mesmo que um filho do diabo tenha professado fé em Jesus, sendo que essa fé que essa pessoa diz ter é uma criação humana e não tem a sua origem naquele que é o autor e consumador da fé, esse que professa fé em Jesus permanece como filho
do diabo. E são exatamente esses que voltam atrás na sua fé e rejeitam a Jesus e pecam contra o Espírito da graça. Porque eles não se desfazem dessas coisas que os levam em direção ao pecado. Por isso que eles pecam habitualmente. Eles não se desembaraçam. Então eles começaram a correr a maratona, porque eles disseram, eu creio em ti, Jesus. Eles começaram a correr a maratona. Eles começaram a correr a corrida. Mas eles não se desembaraçam, não se desfazem de todas aquelas coisas que atrapalham a vida cristã nesse mundo. Eles não se desfizeram de todas as coisas boas que eles estavam usando de forma errada e que estava dando vantagem ao pecado sobre eles. Então eles pecam e pecam habitualmente. E esse pecado habitual destrói a perseverança. E eles desistem no meio do caminho. Nós demonstramos que a nossa fé em Jesus é verdadeira quando o pecado nas nossas vidas é resultado de acidentes e não de um comportamento habitual. Isso quer dizer que nós demonstramos a nossa fé em Jesus como sendo verdadeira quando nós nos dispomos a nos desembaraçar das coisas que nos conduzem ao pecado. É assim que nós demonstramos que de fato cremos em Jesus. E que a nossa fé não é igual àquela fé daqueles judeus do capítulo 2 do Evangelho de João e nem dos judeus do capítulo 8. A menos que você se desfaça de tudo aquilo que te conduz em direção ao pecado, que tão de perto te rodeia, você não vai perseverar até o final. Você vai desistir no meio do caminho. E isso só vai demonstrar que a fé que você tinha em Jesus não era aquela fé que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Não era uma fé que foi originada naquele que é o autor e o consumador da fé. Se desfaça, então, de todas as coisas que te conduzem em direção ao pecado e corra com perseverança a maratona que Jesus propôs a você quando você confessou crer em Jesus. Como foi dito na semana passada, você deve analisar a sua vida e perguntar: o que está me levando a cometer esses pecados que eu cometo? O que está me levando a ser tão briguento? Porque briguento, normalmente a gente pensa nas pessoas que brigam na rua, que se matam, tudo, mas nas famílias o mais comum o que é? São brigas e discussões. Né? A gente tem que pensar o que me leva a ser tão briguento, o que me leva a ser tão irritado, o que me leva a ser tão pavio curto assim, que a todo momento eu fico bravo, eu começo a gritar e eu começo a discutir. O que me leva a ser dessa forma? Eu falei de briga, de discussão, mas qualquer outra coisa, qualquer outro pecado que nós cometemos. O que nos leva a pecar? O que nos leva a fazer as coisas de erradas que nós fazemos? A gente tem que analisar, a gente tem que perceber, olha só, é isso aqui, ó. Sempre antes de eu cometer esse pecado, eu faço isso aqui. Ou eu penso isso aqui. Eu raciocino da seguinte forma: é isso aqui que está me levando ao pecado. Então é disso aqui que eu tenho que me desfazer. E muitas vezes não vai ser bom se desfazer dessas coisas que nos levam ao pecado, porque, como já foi dito bastante,
na maioria das vezes, essas coisas são coisas boas que Deus criou para nós, mas que nós usamos de forma errada. Então se desfaça de todas as coisas que te conduzem em direção ao pecado e corra com perseverança a maratona que Jesus propôs a você quando você creu nele. E ao correr essa maratona, depois de ter se inspirado nos heróis da fé do passado, olhe para Jesus e corra em direção a Jesus, corra em direção ao autor e consumador da fé. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Os grandes heróis do passado, eles servem como exemplos a serem seguidos por nós no nosso estado de fraqueza. Porque eles, assim como nós, eles também eram fracos. Eles também tinham falhas. Eles também cometiam pecados. Só que se eu quero avançar na vida, eu tenho que me inspirar naqueles que são melhores do que eu. Pensar, por exemplo, no teclado, eu que toco teclado. Se eu quero melhorar a minha técnica, se eu quero melhorar como músico, eu não devo me inspirar naqueles que sabem menos do que eu ou naqueles que sabem a mesma coisa do que eu sei. Eu devo me inspirar naqueles que são melhores do que eu. Então, os heróis do passado, eles nos servem como exemplos a serem seguidos, porque eles, assim como nós, eram fracos, também cometiam erros e pecados. Mas o nosso alvo deve ser o de vencer as nossas fraquezas. E não será possível vencer as nossas fraquezas nos inspirando e imitando apenas aqueles que eram fracos, como nós somos. Nós devemos procurar um modelo melhor. Nós devemos procurar uma inspiração melhor. A única possibilidade de crescermos e nos desenvolvermos é nos inspirarmos e imitarmos alguém que seja mais forte e melhor do que nós. E quem poderia ser mais forte e melhor do que nós, além de Jesus? Além daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Jesus enquanto vivemos nesse mundo, e olhar aqui tem dois sentidos. Nós devemos olhar para Jesus como nosso exemplo, mas nós também devemos olhar para Jesus como o nosso alvo. Jesus é a nossa linha de chegada. Jesus é o nosso objetivo. Nós estamos correndo, olhando para Jesus, imitando a Jesus, mas nós devemos também olhar para Jesus como nosso objetivo final, como nosso alvo, como a nossa linha de chegada. Isso fica mais claro quando nós consideramos Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Jesus, diz aqui, é o autor e o consumador da fé. Jesus como autor da fé, Jesus como autor da fé tem dois sentidos. O primeiro sentido é que ele é o pioneiro da fé. Jesus é aquele que vai à frente. E todos nós vamos atrás dele. Mesmo com relação aos heróis da fé do passado. Jesus estava à frente deles porque a fé que eles tinham era naquele que haveria de cumprir as promessas da aliança. Então Jesus é o pioneiro da fé. Ele creu em Deus com perfeição e mostrou a sua fé perfeita na sua obediência igualmente perfeita, tanto na sua vida quanto na sua morte. Esse é o primeiro sentido, então, de Jesus ser o autor da fé. O segundo sentido é que Jesus é o originador da nossa fé. Ou seja, a fé que nós temos em Jesus não é propriamente nossa e nem foi gerada por nós. A fé que nós temos em Jesus
procede do próprio Jesus, pois foi Ele que nos concedeu essa fé. Paulo diz, lá em Efésios, que a própria fé é um dom de Deus. A própria fé é um presente que Deus dá aos seus escolhidos. Nós corremos, então, atrás de Jesus, seguindo os seus passos nesse mundo, imitando o exemplo de vida que ele viveu enquanto ele estava nesse mundo. Mas nós também corremos em direção a Jesus, porque ele é o consumador da nossa fé. Jesus ser o consumador da fé significa que ele é aquele que vai cumprir de forma plena e completa todas as promessas contidas nas alianças que Deus fez com o seu povo. Ele é o consumador, ele é aquele que torna real aquelas promessas nas quais nós somos chamados a crer. Ele é quem realiza essas promessas e torna essas promessas reais para nós e vai concretizar essas promessas no final de tudo. Esse é o sentido de ele ser o consumador da fé. Porque depois que Jesus voltar, depois que tudo estiver cumprido, nós não precisamos mais de fé. As 3 grandes virtudes cristãs são a fé, a esperança e o amor. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Mas vai ter um momento em que a fé e a esperança vão sumir. Quando tudo for cumprido, a fé e a esperança não vão mais precisar existir. Porque já foi tudo cumprido. Já foi tudo consumado. Só o amor vai permanecer, Paulo diz. Esse é o sentido de Jesus ser o autor e o consumador da fé. Ele é aquele que, na sua morte, conquistou todas as coisas para nós e que na sua vinda vai nos dar todas essas coisas de forma concreta. Todas elas vão se manifestar visíveis nesse mundo. É no Evangelho e é em Jesus, em tudo aquilo que ele fez e ensinou, que Deus garantiu o cumprimento pleno e final das promessas. E é na volta de Jesus em glória para julgar os vivos e os mortos que Jesus vai consumar a fé que os antigos homens e mulheres de Deus tiveram e que nós agora temos. Mas agora, enquanto nós corremos em direção a Jesus, esperando a sua volta e esperando o cumprimento final e pleno de todas as promessas das alianças, nós devemos viver nesse mundo seguindo o exemplo de Jesus. E como foi que Jesus viveu a sua vida nesse mundo? Qual foi o exemplo que Jesus deixou para trás? Essa pergunta é importante porque se nós devemos correr com perseverança, isso significa que essa corrida não é uma corrida fácil. Porque alguma coisa fácil, quando a gente está fazendo alguma coisa fácil, nós não precisamos de perseverança. A gente só precisa de perseverança quando a coisa é difícil, quando a coisa não é agradável. Então aqui a gente tem que perseverar. Como foi então que Jesus pôde perseverar até o fim, mesmo diante das dificuldades e sofrimentos da jornada que ele enfrentou nesse mundo? Jesus usou a alegria que Deus lhe prometeu para alimentar a sua perseverança. Foi isso que Jesus fez. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria, que é
sinônimo de gozo aqui, né? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus usou então a alegria que Deus lhe prometeu para alimentar a sua perseverança. E qual foi a alegria que Deus prometeu a Jesus? Que depois de toda a sua humilhação, primeiro nascendo como um homem nesse mundo, o Senhor tornando-se servo e depois suportando a morte amaldiçoada da cruz pela qual ele sofreu no lugar do povo de Deus a penalidade eterna dos pecados deles, que apesar de tudo isso e que depois de tudo isso, Jesus seria exaltado novamente e se assentaria à destra do trono de Deus, no trono do universo, de onde ele reinaria com todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra. É isso que o versículo 2 diz. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa foi a alegria que Deus propôs a Jesus, que depois de toda a humilhação e sofrimento, Jesus seria exaltado à destra de Deus. A posição de maior autoridade sobre o universo, a posição de todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra. Só que para Jesus chegar nessa posição exaltada, era necessário que antes ele sofresse. Era necessário que antes ele suportasse a cruz e fosse afrontado e sofresse a oposição, as contradições dos pecadores contra ele mesmo. Jesus está sendo citado aqui para mostrar que a nossa jornada nesse mundo segue o mesmo padrão da jornada que o próprio Jesus empreendeu nesse mundo. Sendo que Jesus teve que suportar sofrimentos, desprezo, afrontas e oposições até que pudesse experimentar a alegria eterna à destra do trono de Deus, nós que somos discípulos seus, nós devemos nos preparar também para enfrentarmos sofrimentos, desprezos, afrontas e oposições. E como é que nós vamos nos preparar para enfrentarmos essas coisas e ainda assim permanecermos perseverantes? Imitando a Jesus. Jesus colocou a alegria, Jesus usou a alegria que estava proposta para alimentar a perseverança. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos considerar a alegria que nós teremos quando todas as promessas de Deus forem cumpridas como sendo infinitamente superior a todas as coisas boas e ruins que existem agora nesse mundo. Foi exatamente isso que Paulo escreveu aos Romanos e aos Coríntios. Ele disse aos Romanos: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E também aos Coríntios ele escreveu: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, porque a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nasquelas que não se veem. Porque as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. A questão é: onde está então a tua alegria? Onde está a tua esperança? Naquilo que esse mundo e o pecado podem te oferecer? Ou naquelas coisas que Deus te prometeu em Jesus no Evangelho? E a gente deve perceber que aquilo que o mundo e o pecado oferecem é o exato oposto daquilo que Deus nos promete em Jesus. O mundo e o pecado
te oferecem uma vida alegre e feliz agora. O mundo e o pecado dizem que você pode ter aquilo que você quiser. Agora. Claro que, na maioria das vezes, não é bem assim que funciona. Mas pelo menos é isso que é propagado por aí. É isso que o mundo e o pecado usam para seduzir as pessoas. Você pode ter aquilo que você sempre quis agora. Você pode ser alegre agora. Você pode ser feliz agora. Embora essa alegria e essa felicidade sejam por demais superficiais. Porque é aquilo que o pai falou acerca da avó no domingo. Quando anos atrás a avó disse: quando tudo está bem, eu estou bem. Essa é a alegria e a felicidade que o mundo e o pecado oferecem. Quando tudo está bem, eu estou alegre. Quando tudo está bem, eu estou feliz. É essa alegria e a felicidade que o mundo e o pecado oferecem. Isso é uma alegria e uma felicidade superficial. Porque a alegria, ela não é útil quando tudo está bem. Né? A felicidade não é útil quando tudo está bem. Da mesma forma que a perseverança não é útil quando tudo está bem. A alegria e a felicidade só são úteis quando tudo está mal. É aí que a gente precisa de alegria e felicidade. A gente sempre pensa na alegria e na felicidade como um fim em si mesmo, mas na verdade a alegria e a felicidade são meios pelos quais a gente atinge aquilo que de fato nos satisfaz. E é por isso que a maioria das pessoas finge viver uma vida alegre e feliz. Essa é a alegria e a felicidade que o mundo oferece. Uma alegria e uma felicidade que são falsas, que são superficiais, que são inúteis, que quando de fato era necessário ter alegria e ter felicidade no meio das dificuldades, a alegria e a felicidade fogem. O mundo e o pecado prometem que você jamais terá que seguir a marcha da morte dos discípulos de Jesus. Porque assim como Jesus teve que levar a sua cruz, Jesus disse, nós também temos que levar a nossa cruz. E cruz é sinônimo de morte. Cruz não é sinônimo de dificuldade. Cruz é sinônimo de morte. Quem era pregado na cruz morria. Quem carregava a sua cruz nos dias de Jesus para fora de Jerusalém era pregado na cruz e morria. Quando Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz, Jesus estava dizendo, aquela pessoa que quer ser meu discípulo deve seguir atrás de mim em direção à morte. Deve morrer. Deve estar disposto a morrer. Deve estar preparado para morrer. Mas o mundo e o pecado dizem que você jamais vai precisar morrer. Não precisa tomar a cruz.
O mundo e o pecado prometem que você jamais será desprezado e nem afrontado pelos pecadores iguais a você. O mundo e o pecado prometem que você jamais terá que enfrentar a oposição dos pecadores iguais a você. Mas o que o mundo e o pecado não te dizem é que por causa dos teus pecados, tudo o que você não sofreu aqui e agora, você vai sofrer de forma infinita e infindável na eternidade. Por causa dos teus pecados, o próprio Deus vai se opor a você, o próprio Deus vai te desprezar eternamente e você vai enfrentar a morte eterna, cheia de sofrimentos e castigos. Já Deus te promete que na eternidade você terá uma vida plena e eterna, de alegrias e prazeres junto com Jesus. Mas essa alegria eterna implica certos sofrimentos, certas dificuldades, implica desprezo, implica oposição agora nesse mundo. Implica morte, muitas vezes. Mas por que é necessário que aqueles que querem ser fiéis a Deus sofram nesse mundo? Por acaso Deus não poderia ter planejado um jeito para que nós pudéssemos crer em Jesus, sermos fiéis e ainda assim não sofrermos esse mundo? Por que é necessário que nós soframos para sermos fiéis a Deus? Em primeiro lugar, é necessário porque o autor e o consumador da fé também sofreu. E se nós devemos correr imitando a Jesus e em direção a Jesus, é natural que nós soframos junto com Ele. Se nós somos feitos participantes das bênçãos que Ele conquistou, nós também somos feitos participantes dos sofrimentos que Ele teve. Porque a fé em Jesus implica estar unido a Jesus. Quem crê em Jesus é unido a Jesus, é feito um com Jesus. E a humanidade é uma unidade completa, não pela metade. É uma união completa e não pela metade. A fé em Jesus implica a união com Jesus, união na sua morte e na sua ressurreição. Não tem como ser unido à ressurreição de Jesus sem antes ser unido à morte de Jesus. Não tem como nós sermos ressuscitados com Cristo para uma nova vida sem antes morrermos com Cristo para o pecado. É uma união nos sofrimentos e nas alegrias de Jesus. Não há como nós sermos unidos, experimentarmos a alegria de Jesus, sem que nós também experimentemos as tristezas e os sofrimentos de Jesus. É um pacote completo. Ou nós somos unidos a Jesus, ou nós não somos unidos a Ele. Ou nós estamos em Jesus, ou nós não estamos nele. Não tem como estar em Jesus só com relação às coisas boas e depois não estar em Jesus com relação às coisas ruins. É como casamento. Os noivos prometem, ou pelo menos deveriam de prometer, que permanecerão juntos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Um casamento que só se propõe a estar junto na riqueza, na alegria e na saúde é um casamento que nasceu para ser desfeito. Né? Eu só vou ficar contigo se tu for rico, se tu nunca ficar doente e se me fazer feliz. Bom, se é assim, então nem casa, né?
Não tem como se unir em casamento sem ser em todas as áreas da vida e em todas as circunstâncias. A mesma coisa com relação a Jesus. Nós somos unidos a Jesus pela fé que nós temos nele. Em segundo lugar, os fiéis a Deus sofrem nesse mundo porque o mundo é inimigo de Deus. E o mundo, sendo inimigo de Deus, é inimigo de todos aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus. Não há como nós sermos amigos de Deus e amigos do mundo. Ou nós somos amigos de Deus através de Jesus, e então nós nos declaramos como inimigos do mundo, e o mundo vai nos odiar, e o mundo vai tornar a nossa vida muitas vezes um inferno, metaforicamente falando. Ou então nós nos tornamos amigos do mundo e, por consequência, inimigos de Deus. O que é que vale mais para você? Uma vida passageira de sofrimentos, dificuldades, afrontas e desprezos, seguida por uma eternidade cheia de vida, alegria e prazeres, ou uma vida passageira, cheia de alegrias e prazeres momentâneos e superficiais, seguida por uma eternidade marcada pela morte e sofrimentos infindáveis e infinitos? Se para você vale mais a alegria eterna e os prazeres eternos, use essa alegria, use esses prazeres eternos que te foram prometidos para alimentar a tua perseverança em meio aos sofrimentos dessa vida. Você deve pensar como Paulo escreveu. Eu considero que os sofrimentos de agora não se comparam com aquilo que nos espera na eternidade. E daí quando a gente pensa assim, a gente consegue perseverar, a gente consegue superar as dificuldades. Que é a mesma coisa quando a gente vai para a academia, por exemplo. É difícil os primeiros dias, as primeiras semanas, porque a pessoa está fora de forma. Ela não está acostumada a fazer todo aquele esforço. Só que ela tem que pensar no quê? Ela tem que pensar no resultado final, no objetivo dela. Que ela pensa, bom, o meu objetivo é esse, eu quero atingir esse objetivo. Eu quero ter esse resultado. Então a pessoa vai perseverar. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do cansaço, ela vai perseverar. A única forma de perseverar é considerar o objetivo como sendo superior ao sofrimento agora. Essa é a única forma de perseverar. Então, suporte com perseverança as dificuldades e os sofrimentos, porque a alegria que te foi proposta é superior a todas essas coisas. Despreze a afronta. Jesus teve que desprezar a afronta. Despreze a afronta, despreze o desprezo que você recebe do mundo, porque a alegria que te está proposta vale mais do que a amizade do mundo. Não se deixe abalar pela oposição dos pecadores contra você, porque a alegria que te foi proposta por Jesus na eternidade é superior a qualquer coisa boa que esse mundo pode te oferecer agora. Não permita que as dificuldades, sofrimentos, desprezos, afrontas e oposições te cansem e te levem ao desânimo. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições ou tais oposições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais
desfalecendo em vossos ânimos. As palavras no original grego aqui traduzidos por enfraquecer e perder o ânimo eram palavras usadas com relação ao cansaço e ao desânimo que muitas vezes afligiam os atletas enquanto eles estavam correndo. A pessoa está lá correndo e ela começa a se sentir cansada. E ela começa a se sentir dor, e essa dor começa a cansar e começa a desanimar ela, começa a tirar todo o ânimo que ela tem. O cansaço e o desânimo são inimigos mortais da perseverança, assim como o pecado. Por isso nós devemos vencer o cansaço e o desânimo e não permitir que eles se instalem em nós. E nós vamos fazer isso novamente com a alegria que nos foi proposta. A gente deve vencer o cansaço com a alegria que nos foi proposta. A gente deve vencer o desânimo com a alegria que nos foi proposta. Porque o desânimo, ele sempre ocorre, ou sempre ocorre, não necessariamente, mas ele pode ocorrer exatamente por expectativas não realizadas. A gente tinha certas expectativas, a gente esperava certas coisas, e essas coisas não aconteceram exatamente como a gente queria que elas acontecessem. Então a gente perde o ânimo. A gente tem que considerar que aquilo que nos foi proposto por Jesus é superior àquilo que nós teríamos caso a nossa expectativa tivesse sido cumprida. Caso nós tivéssemos recebido aquilo que nós tanto queríamos. Essa é a forma de vencer o cansaço espiritual e o desânimo espiritual. Pensando naquela senhora. Alguma coisa ela esperava e não aconteceu exatamente aquilo que ela queria. Ela foi frustrada na expectativa que ela tinha. Sim. Ele foi trocado as drogas ilícitas pelas lícitas. E a gente pode pensar, se isso acontecesse comigo, né? Se isso acontecesse com o meu filho ou com alguém que eu conheço. É uma frustração que ela está enfrentando e essa frustração está roubando o ânimo dela. Ela teria que considerar que aquilo que Jesus promete a ela é superior ao filho dela plenamente recuperado. Não que Jesus não possa recuperar o filho dela. Não é essa a questão. Jesus pode fazer muitas coisas. Ou melhor, Jesus pode fazer todas as coisas. A questão é que nem todas as coisas fazem parte do plano de Jesus para nós. Essa é a questão. E a gente fica frustrado exatamente quando o meu plano não coincide com o plano de Jesus. Porque quando o meu plano é igual ao plano de Jesus, daí, como dizem as pessoas, juntou a fome com a vontade de comer. Daí a felicidade e a alegria são fáceis. A perseverança é fácil. A questão é quando o meu plano não coincide com o plano de Jesus. Aquilo que eu quero não coincide com aquilo que Jesus quer. E é nessas frustrações que a gente deve aprender a considerar que aquilo que Deus, que Jesus nos prometem, é superior à alegria que nós teríamos caso nós recebêssemos de Jesus aquilo que nós tanto queremos. Essa é a forma
de se desfazer do cansaço espiritual e do desânimo espiritual. Na verdade, esse é um testemunho de fé e confiança em Deus. Porque até onde eu sei, todas aquelas coisas que eu quero são boas para mim. Eu até poderia pensar como uma coisa dessas não seria boa para mim. Como o filho dessa senhora, plenamente recuperado, não seria bom para ela. É difícil a gente pensar num cenário em que o filho dessa senhora, plenamente recuperado, não seria bom para ela. Mas talvez Deus considere que o melhor para ela seja o filho não recuperado. E daí o que ela vai dizer para Deus? O que nós vamos dizer para Deus? Então assim eu não quero. Daí a gente vai estar agindo que nem aquela criança mimada, que é a dona da bola, e ficou brabinha porque alguma coisa aconteceu. Ela pensa, eu sou o dono da bola, eu vou pegar a bola e vou lá para casa e vocês não vão mais poder jogar. É assim que a gente está agindo. Se é assim, então eu não quero, Deus. É uma atitude tão infantil quanto aquela criança que pega a bola e vai para casa. E quando eu falo dessa forma, eu não estou dizendo que não é difícil. Não é porque só essa senhora e outras pessoas que têm experiências iguais, que sabem o sofrimento que é. É assim que nós vencemos o cansaço e o desânimo espiritual. Não é fácil, não é agradável muitas vezes, mas é dessa forma. É rendendo o nosso coração a Jesus de fato, rendendo as nossas vontades a Deus. Entregando tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós queremos ser a Deus. Entregando tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós queremos ter a Deus. Jesus suportou em si mesmo as oposições dos pecadores para que pecadores como nós recebêssemos a promessa da alegria eterna. Então nós devemos ter certeza de que se o sofrimento de Jesus não foi em vão e ele mesmo recebeu de Deus a alegria que lhe tinha sido proposta, nós também receberemos de Deus a alegria eterna quando a nossa jornada nesse mundo tiver chegado ao fim. Então não importa o que esse mundo e as pessoas jogam contra nós. Não importa o sofrimento, as dificuldades, o desprezo, a afronta e a oposição. A alegria eterna que nos está prometida nos vai fazer esquecer de todo o mal que nós estejamos experimentando agora. Então, não se deixe cansar e nem desanimar pelos sofrimentos passageiros dessa vida. É aquilo que Martinho Lutero disse, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a tua cabeça. Você não pode impedir que o cansaço e o desânimo apareçam, porque eles aparecem de repente. Agora você pode impedir que eles permaneçam. Permaneça firme e perseverante na sua fé e você receberá a promessa de Deus, você receberá a alegria eterna. No verso 4, o nosso autor ele volta a tratar acerca do pecado. E ele diz, por implicação, que nós devemos imitar a Jesus na luta contra o pecado. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz,
Jesus estava lutando contra o pecado. Jesus não estava lutando contra o seu próprio pecado porque ele não tinha pecado. Jesus estava lutando contra o pecado de cada um de nós. Jesus lutou contra o nosso pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Então, guardadas as devidas proporções, nós devemos também nos dispor a lutar até o sangue contra os nossos pecados. Nós devemos resistir o pecado até ao sangue. Ou seja, nós devemos estar dispostos a morrer para não pecar contra Deus. Se a circunstância for tal, a gente deve estar disposto a ser morto para não pecar contra Deus. Mas por que nosso autor ele volta a tratar acerca do pecado aqui, depois de nos mostrar que nós não devemos permitir que o cansaço e o desânimo se instalem em nós? Ele faz isso porque muitas vezes nós usamos o pecado como uma forma de consolo diante dos sofrimentos e dificuldades nessa vida. Parece loucura, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós usamos o pecado como uma forma de consolo. Nós pensamos de forma errada que o pecado terá condições de nos consolar em meio às dificuldades e sofrimentos. E a gente faz isso por puro capricho e birra. Mas é assim que muitas vezes nós agimos. Mas o consolo, o pecado até oferece consolo. O problema é que o consolo que o pecado oferece é superficial, é temporário, é passageiro. É mais ou menos igual ao consolo que o álcool e as drogas oferecem. A pessoa quer fugir dos problemas, então ela enche a cara. Tudo bem. Por algumas horas ela vai esquecer dos sofrimentos, por algumas horas ela vai esquecer da sua vida desesperadora. O problema é que os problemas não vão embora. Os problemas continuam. A pessoa pode encher a cara, a pessoa pode se encher de droga, mas os problemas continuam. E quando ela voltar à sobriedade, ela vai voltar à consciência dos seus problemas. É assim que o pecado age quando nós usamos o pecado como consolo. Mas em vez de procurar um consolo superficial e passageiro no pecado, nós devemos procurar consolo naquele que lutou até o seu sangue para derrotar os nossos pecados. Em vez de nos consolarmos com o pecado, nós devemos nos consolar com aquele que morreu, ressuscitou e assentou-se à destra de Deus para derrotar o nosso pecado e interceder a nosso favor. Assim como Jesus, nós devemos lutar até o sangue contra o nosso pecado e nos aproximarmos do trono da graça para sermos ajudados e consolados por aquele que sofreu e venceu por nós. O escritor de Hebreus escreveu no capítulo 4 o seguinte: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Não se entregue ao pecado pensando que você terá o consolo e conforto da parte do pecado. Derrame tudo aquilo que te preocupa, derrame as tuas lágrimas, as suas preocupações, derrame as tuas expectativas frustradas diante de Jesus, porque Ele sim pode te consolar.
Busque consolo diante daquele que entende exatamente aquilo que você está passando e sabe o quanto você está sofrendo. Porque Jesus foi chamado de o homem de dores, aquele que sabe o que é sofrer. Busque o consolo que só Jesus pode te dar e lute contra o pecado. Lute até o sangue contra o pecado. Viva como Jesus e para Jesus. Corra em direção a Jesus e não em direção ao pecado. Abandone o pecado e lute contra o pecado. Mesmo que você tenha que morrer, mesmo que você tenha que derramar o teu sangue, abandone o pecado e lute contra ele. Viva como Jesus e para ele. Lute contra o pecado e abandone o pecado, e então você vai receber de Deus a alegria eterna no mundo por vir, mas não apenas na eternidade. Você vai poder experimentar agora mesmo uma medida limitada da alegria eterna que está preparado para você. Porque, como foi dito antes, a alegria e a felicidade não são úteis quando tudo está bem. A alegria e a felicidade, elas só são úteis quando tudo está mal. É quando tudo está mal que a gente precisa de alegria e de felicidade. E Deus é tão bom que Ele nos permite experimentar agora mesmo essa medida limitada da alegria eterna que nós vamos experimentar depois que Jesus voltar. Nós podemos ter agora mesmo alegria, felicidade e paz, mesmo em meio às dificuldades, sofrimentos, mesmo em meio às frustrações dessa vida. Isso vai te servir de consolo e incentivo à perseverança até o fim, até o cumprimento da promessa. E constantemente nós devemos estar nos aproximando de Jesus em oração. Pedindo dele aquilo que nós achamos que nós deveríamos de ter. Porque, por exemplo, quem disse que Jesus não pode restaurar a vida desse homem, do filho dessa irmã nossa? Só porque ele não fez até agora, não quer dizer que ele não possa fazer. Jesus é o autor e o consumador da tua fé. Jesus é aquele que garante a você a alegria eterna e Jesus é aquele que agora mesmo te dá essa alegria. Mas até lá, até aquele dia em que nós experimentaremos a alegria sem fim, viva como Jesus e para Ele, e então lute contra o pecado e abandone o pecado.